A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos na presença do nosso Deus, mais um domingo que Ele tem nos concedido para que a gente possa estar reunidos em torno do Seu nome e nesse dia possamos mais uma vez estarmos na presença dEle com o coração voltado para que possamos aprender um pouco mais da Sua palavra. Saudade de todos vocês. Nos cultos eu consigo ver alguns de vocês aos domingos, mas no finalzinho ali a gente não consegue se encontrar, mas eu espero que Deus possa estar usando as aulas e que vocês também possam estar na presença do nosso Deus a cada dia, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Já são praticamente 5 meses, né, que nós estamos nessa quarentena. O tempo passa muito rápido, mas eu consigo olhar para esses 5 meses e ver que Deus tem grandemente nos abençoado, tem guardado as nossas vidas e estamos nas mãos do Deus Todo-Poderoso que controla todas as coisas. Amém? Vou pedir para que os irmãos possam separar das suas Bíblias, separar das suas anotações, suas canetas, e que nesse momento nós possamos, nesses poucos momentos, né, dedicar esse tempo ao nosso Deus. Amém? Eu vou fazer uma oração para que nós possamos iniciar. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome por mais um dia. Te glorifico, Senhor, te bendizo, Senhor, o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus. Nesse dia, Senhor, eu lhe peço que Tu tenhas misericórdia das nossas vidas. Venha, Senhor Jesus, a cada família, a cada aluno nesse momento, Senhor, dar o entendimento, que possamos, ó Senhor, entender, a Deus, aquilo que Tu queres. Venha, Senhor, ficar também com a minha vida e dar condição, ó Senhor Jesus, e que eu possa também lembrar de todas as coisas. Que possamos Te louvar, Te bendizer o Teu nome, e que a cada dia, Senhor, possamos, ó Senhor, aprender a depositar em Ti, a Deus, a nossa confiança. Fique conosco, nos ajude. Também, Senhor, peço por todas as classes que estarão em aula também. Venha fortalecer, venha, Senhor, trazer a Deus o seu amparo, para a honra e glória do Teu nome. Nos colocamos diante de Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, vamos iniciar a nossa aula. E nesse assunto em que iremos tratar, eu vou pedir para que vocês prestem atenção nas fotos. Quem não gostaria de ter um celular desse, né? Fala o último, hein? Não é o mais ou menos não. Fala o último, aquele que todo mundo gosta. Ficaria muito feliz, né? Eu acredito que sim. E um carro desse? Passeando com seus amigos, em alguma localidade aqui, que você possa estar junto com aqueles que são caros ao seu coração, um carro novo. E talvez uma casa dessa, né? Eu fico imaginando que quem não gostaria que seu pai ou sua mãe tivesse uma casa dessa, reunindo seus amigos na piscina, seria uma felicidade sensacional, né? Ainda mais com um dia bonito desse. E se fôssemos ainda somar que você pudesse ser uma pessoa famosa, né? Desse autógrafos para lá e para cá. E se pudéssemos ainda somar uma felicidade que você pudesse ter muito dinheiro, aí estaria praticamente completo, né? Todos esses detalhes que eu comentei, ainda mais com o dinheiro. Então seria uma vida, uma felicidade tamanha com relação a isso. Mas ainda precisa de mais um item, olha, você está esquecendo. Precisaria ter uma viagem dos sonhos. Aí estaria com certeza uma felicidade tamanha. Dinheiro, celular, carro, casa e outros detalhes aqui que eu talvez não possa ter encontrado aqui. Mas, para que a gente possa dar essa continuidade, nós iremos continuar na série que nós iniciamos, né, Vivendo com um Propósito. E nessa
Nosso tema será a felicidade de quem teme a Deus. Amém? Tomem nota nessa segunda série, Vivendo com um Propósito, a felicidade de quem teme a Deus. E seguindo, né, a nossa estrutura que nós sempre fizemos nas aulas anteriores, uma pequena introdução, nós iremos destacar o que é felicidade e tristeza, como podemos ser felizes, caso exista alguma receita de bolo para isso, uma história de um homem que tinha tudo, nós iremos desenvolver esse ponto dessa história na Bíblia, né? Uma história que vocês conhecem muito bem, o temor a Deus e uma pequena conclusão. Para iniciarmos, né, nós sabemos que hoje em dia a sociedade, as empresas, o governo, a mídia, ela que determina como que nós devemos viver. Então é ali que as pessoas, né, de certa forma, pensam que naquela receita de bolo você vai ser bem-sucedido, você vai ser feliz. Você precisa seguir algo que todo mundo, de certa forma, né, tem para que você possa viver nesse mundo e ser feliz. Esse é um item que eu tinha retirado de algumas aulas anteriores, né, que a nossa vida, né, não pode resumir apenas em conquistas materiais. Quero deixar claro que não estou dizendo que nós não possamos ter esses pontos, né, tanto mais as fotos que eu demonstrei. O grande detalhe aqui é que o nosso coração não possa estar firmado nesses itens, nessas coisas, né? Lá no Salmos 27:2, vou ler aqui para os irmãos, Salmo 127:2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, mas aos seus amados ele dá enquanto dorme. Tanto é que é um tema que nós já abordamos na série anterior, na dependência de Deus. O nosso Deus, nós devemos reconhecer que Ele sabe de toda a nossa necessidade. Ele sabe da nossa estrutura, né? Sabendo que quando nós nascemos, Ele já sabia nosso nome, como nós seríamos. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba. Devemos reconhecer isso. E também devemos colocar todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Todos aqueles pontos que ali queimam, né? De certa forma, numa idade de adolescente, por que não de adulto também? Mas todas essas necessidades, colocar, deixar Deus fazer, participar desse plano da sua vida. Lá em Mateus 6:33, Mateus 6:33-34 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu cuidado, basta ao dia o seu próprio mal. Precisamos desenvolver essa confiança em Deus, sabendo que a cada dia Deus sabe daquilo que nós precisamos. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que cada um de nós precisa nesse momento. Ainda mais nessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Com essas informações tristes de perdas de pessoas, em termos de um cuidado tamanho ao ir e ao vir, mas nós temos que reconhecer também que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Mais um ponto importante:
em que a felicidade completa, ela é somente está em Jesus em nossas vidas. Um versículo muito bonito lá em Provérbios 3:13. Vou ler para os irmãos. Feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire o conhecimento. Vamos prosseguir. Onde nós iremos nos basear nos textos. O principal texto vai ser em Salmos 112. Peço para que os irmãos já deixem pronto, separado. Nosso versículo-chave também vai ser o Salmo 112, versículo 1. Alguns textos, né? Alguns versículos de apoio que nós iremos ler conforme nós iremos passar a apresentação. Mateus 6:33, Mateus 5, de 1 a 12, Lucas 19, de 1 a 10 e o Salmo 128. Vou dar um tempinho para que vocês possam anotar. Isso é importante para que a gente possa ganhar esses minutos, para que a gente possa seguir e acompanhar principalmente o que a palavra de Deus diz sobre esse tema tão importante. Amém? Prosseguindo, né? Felicidade e tristeza. Aqui é simplesmente um pequeno ícone para que nós possamos diferenciar uma coisa da outra. Se pudéssemos perguntar aqui para cada um de vocês o que é felicidade e tristeza, eu sei que poderia ter muitas respostas, muitas formas de se expressar com relação a esse ponto. Eu tenho certeza que alguma coisa viria com relação às fotos, né, com que nós trouxemos no começo. Alguma coisa relacionada à conquista, alguma coisa relacionada à família, alguma coisa, e a tristeza também, de certa forma, ao contrário do que vocês poderiam dizer, mas vamos tentar ajudá-los nessa definição. Bom, felicidade é um estado de consciência plenamente satisfeita, né? Uma satisfação de algo que aquilo que você teve, ou algo relacionado a seu favor, né? Aquilo trouxe uma alegria para a minha vida, para a minha família naquele momento, um contentamento pleno de todas as coisas diárias, né? Um bem-estar social daquilo que você vive, daquilo que você tem com relação ao seu dia. Então, essa é uma definição muito centrada, muito pequena com relação à felicidade, onde eu consegui retirar isso de algumas definições de alguns dicionários. E a tristeza, tanto é que é essa diferença do que é uma felicidade. Então, é um estado de uma consciência plenamente insatisfeita, né? Uma insatisfação daquilo que você não tem, fazendo com que aquilo tome conta do seu coração, ao ponto que você possa ficar triste, né? Vamos sempre se basear naquelas fotos, uma pessoa tem, então eu não tenho, então eu vou ficar triste, então aquela pessoa tem mais do que eu, então eu vou ficar triste. Então sempre muito relacionado a ter, né, a obter, a conquista. Falta de algo, né, como eu acabei de dizer, e uma coisa muito interessante que eu vi em uma descrição médica, em que a tristeza ela pode estar muito relacionada à doença, né? Ao ponto que todo esse desencadeamento dessas definições pode chegar até um tratamento médico, desencadeando doenças ali que cada pessoa possa desenvolver ao longo da sua vida. Vamos prosseguir. Então, como nós podemos ser felizes, né? Se as definições elas estão a favor para quem tem e as definições para quem não tem é uma tristeza, então qual que é a receita de bolo com que nós podemos ser felizes? Nós iremos exatamente nos basear no que a Bíblia diz. E isso vai facilitar exatamente o nosso entendimento.
E a felicidade na palavra de Deus, ela tem um aspecto muito maravilhoso e diferente do que humanamente nós podemos sentir, pensar com relação àquelas fotos, com relação aos textos, né? Eu peço para que os irmãos possam abrir lá em Mateus 5, de 1 a 12. Eu vou ler aqui rapidamente, que é o Sermão da Montanha, uma passagem muito importante. Nós iremos ler para que nós possamos entender. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Na Bíblia dos irmãos pode estar com uma outra palavra no versículo 3, dependendo da versão dos irmãos, mas tudo que tiver como bem-aventurado significa feliz. Amém? Bem-aventurado, feliz, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. E o versículo 12, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A parte inicial do versículo, regozijai-vos, né? Alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Eu queria perguntar se algum de vocês possam ter identificado alguma foto inicial do que nós colocamos ali naquele momento, fazendo essa correlação do que hoje a sociedade, as pessoas, as empresas mencionam para que nós possamos ser pessoas felizes nesse mundo. É totalmente diferente o que a Bíblia diz, né? O que Jesus nos ensina com relação à felicidade. E aqui é um pequeno resumo, né? Pessoas felizes são essas pessoas pobres de espírito que choram com aqueles que estão chorando, né? Os humildes de coração, que têm fome e sede de justiça, que são misericordiosos, que têm coração puro, que promovem a paz, que são perseguidos por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles falam, né? Que sofrem perseguições. Então, nós precisamos nos encontrar e perseguir esses pontos para que essa felicidade em Cristo Jesus ela possa ser completa. Isso é o que a Bíblia nos ensina, Jesus falando com relação à felicidade. Vamos no texto chave, lá em Salmo 112. É um salmo pequeno, né? Lembrando, tudo que está bem-aventurado na Bíblia de vocês, não sei qual a versão que vocês estão usando, é feliz. Então, versículo 1, aleluia, feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos, a sua descendência será poderosa. Agora já é uma consequência do versículo 1. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas.
Ele é benigno, misericordioso e justo. Versículo 4, desculpa. Ao justo nasce a luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. É exatamente esse momento que nós estamos vivendo, né? Versículo 7, novamente. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração é bem firmado e não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, ao seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Aqui alguns pontos, né, resumidamente, do que esse salmo diz com relação à felicidade. Teme ao Senhor, tem o seu prazer nos seus mandamentos, sua descendência será abençoada, riqueza em sua casa, nasce luz nas trevas, bem irá, nunca será abalado e um coração firme. Então, todos esses pontos do Salmo 112, ele pode até nos associar aquelas imagens com relação ao que nós colocamos no início. Mas a chave é o versículo 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. Ali é a chave que desencadeia todos os outros versículos para esse nosso entendimento. Então precisamos estar muito bem firmes nesse entendimento, tanto de Mateus de 5 a 12 e de Salmos 112. Isso que é felicidade na Bíblia, onde podemos ver ali a descrição de uma passagem que Jesus colocou e esse Salmo 112. Vamos prosseguir, né? Lembrando, o que vocês lerem na Bíblia de vocês de bem-aventurado é feliz. E a história de um homem que tinha a felicidade, né? Tá, entre aspas aí, ele tinha a felicidade. Eu acredito que vocês possam até identificar pela foto ali quem possa ser essa pessoa. Eu acredito que vocês já possam ter, até em outras salas, terem participado dessa história, que traz para nós muitos pontos, e um deles é esse que nós iremos prosseguir. Peço para que os irmãos possam ir lá em Lucas 19, que é onde que essa história acontece. Que é Zaqueu. Então, quem foi Zaqueu? Vamos ler ali o comecinho do capítulo. Entrando em Jericó, quem? Jesus, né? Atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Vamos já destacar alguns pontos importantes aqui. Ele morava em Jericó. E Jericó era considerada naquele momento uma das principais cidades naquele momento pela coleta de impostos. Então, vamos imaginar assim, para que os irmãos possam ter uma ideia. Zaqueu morava em Nova York. Vamos tentar colocar essa correlação, entendeu? De uma principal cidade hoje. Ele era chefe dos publicanos, um homem muito rico, reconhecido
conhecido pela cidade. Então eu penso que dessa forma, aonde ele passava, ele era reconhecido, sabiam quem era Zaqueu, né? Volto a afirmar, um homem muito rico. E ele era o responsável pela coleta dos impostos. Então ele tinha um cargo muitíssimo importante na cidade e pela sua função naquele momento. Então, uma foto ali que, né, quando escolheu direito, eu fico imaginando por onde ele passava, sendo reconhecido, as pessoas olhavam, sabiam quem era o Zaqueu, imaginando que ele pudesse, naquele momento, vamos tentar colocar para os nossos dias de hoje, né? Zaqueu tinha um iPhone 11, um Xiaomi Redmi 12, passeava com a Mercedes, tinha uma bela de uma casa em Jericó, então ele tinha todos esses pontos que nós já colocamos no início da nossa aula. Tudo a favor de Zaqueu. Vamos prosseguir no texto. E no versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Essa árvore, fiz uma pesquisa, né, no canto superior esquerdo. Essa árvore é uma árvore da região e muito parecida, provavelmente, com que Zaqueu, naquele momento, foi muito esperto em poder subir para que pudesse ver Jesus passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, versículo 5, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje à sua casa. Um ponto muito, mas muito importante no versículo 5, meus irmãos. Como é que Jesus, chegando em Jericó, passando pela cidade, olha para um homem em cima de uma árvore, o reconhece e o chama pelo nome. É um ponto importante. Deus nos conhece plenamente ao ponto de saber o nosso nome. Então aqui é um dos pontos muito importantes da aula, em que nós possamos saber dessa grandeza do nosso Deus. Ele sabe o que nós precisamos, sabe o que nós estamos passando e nos reconhece e nos chama pelo nosso nome. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos ouviram isso e murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, resumidamente, ali nós pudemos encontrar uma mudança muito grande, mas eu fico perguntando para mim mesmo, né, e coloco para os irmãos, como é que um homem que morava numa cidade muito importante, rico, reconhecido, né, tinha uma fama, chefe dos publicanos, tinha de certa forma tudo a seu favor, ele procura a Jesus, né? E já coloco aqui um ponto importante. Posso colocar aqui que ele era um homem infeliz. Ele tinha todos esses pontos com que a sociedade determina, só que ele era um homem totalmente infeliz. Então, com alguns pontos importantes aqui, né? Ele reconhece que ele era um pecador e ele necessitava de um Salvador. Ele tomou essa atitude, né? Um ponto importante que ele pôde ver aquela cena com relação à multidão, e ele foi ali e encontrou uma forma, né, tomou uma atitude de subir numa árvore para que pudesse ver Jesus.
Jesus te conhece pelo nome, né? Eu frisei esse ponto quando nós estávamos lendo. E Jesus, ele quer entrar em sua vida e te trazer essa verdadeira felicidade. Só Ele vai conseguir fazer isso na minha vida, na sua vida, nessa sociedade perdida, em que apenas ela é voltada para a conquista, aquilo que eu tenho, então eu sou alguém, daquilo que eu sou perante a televisão, a mídia, então eu sou mais importante que você, então eu sou muito mais feliz que você. Totalmente errado, é uma obra que o diabo tem colocado e que nós, por esse entendimento bíblico, nós temos uma orientação do nosso Senhor totalmente diferente do que é a felicidade. Vamos continuar? E um ponto importante, né? O temor a Deus. Um tema muito importante, desculpa, uma palavra muito importante. Voltemos lá no Salmo 112. Vamos ler novamente o início dele. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. Temor. Faz uma falta da manhã que nós possamos estar juntos. Tenho certeza que se eu fizesse essa pergunta, cada um iria já sair gritando, já teria que pedir para que vocês pudessem falar um pouco mais baixo. Vamos linkar aqui na lousa o que nós estamos dizendo. Mas fica essa pergunta, né? O que é o temor? O que é temor? Então eu vou tentar facilitar esse entendimento para que nós possamos, todos nós chegarmos a essa definição. Essas duas imagens, o que representa essas duas imagens para vocês? Vou tentar trazer um pouquinho mais de complemento para que nós possamos pensar. Imagine você dentro de um carro com a sua família, dentro de uma rua em São Paulo, está indo para algum local, algum bandido chega com uma arma e pede para que você saia do carro, peça que você entregue os seus bens. Então, naquele momento, você vai ficar com medo, com temor. O que isso pode acontecer comigo, com a minha família? O que ele vai fazer? Então, você fica receoso, né? Agora, vamos para a imagem da direita. Você numa pista, indo viajar, e algum policial rodoviário pede para que você pare. O contexto ele é um pouco diferente, né? Porque ele é o quê? Ele é uma autoridade policial na estrada. Então você teme, nesse momento, o que ele vai fazer com você. Então ele pode, nesse momento, solicitar para que você possa conceder os seus documentos, ele pode te dar uma informação com o que está acontecendo alguns quilômetros à frente da sua viagem, ele vai te dar algumas orientações específicas para a condução da onde você está indo. Então, ele é uma autoridade. Então, esse temor ele é muito diferente, né, com relação à imagem que nós vimos à esquerda. Vamos trazer por um texto um pouco mais fácil, né? O temor a Deus é saber e reconhecer, respeitar, entender e aceitar que Ele é Deus. Ele é a autoridade às nossas vidas. Ele é soberano e onisciente. Fazendo assim, você entenderá e terá o temor a Deus. Nós iremos ir para um versículo, uma passagem que vai nos ajudar muito a entender o que eu estou falando para vocês. Lá em Provérbios 2, de 1 a 5. Peço para que os irmãos abram, vou esperar porque é uma passagem muito importante. Provérbios 2, de 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata
e como o tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vamos prosseguir? Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Vamos ler o versículo 5 novamente. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Muito maravilhoso esses versículos que nos dá esse entendimento pleno do que é o temor a Deus. Não é essa relação de medo, né? Mas sim entendendo que Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o autor da nossa vida. Então sim, nós temos que ter esse entendimento do que é o temor a Deus. Amém? E uma conclusão final dessa nossa série com relação à felicidade é um texto que eu coloquei aqui para os irmãos, levando em consideração, meus irmãos, que uma pessoa cristã deve se concentrar, sim, e não em apenas ter, né, esses aspectos físicos que nós colocamos no início da nossa aula, e sim em ser e viver em comunhão para com o nosso Deus. Isso sim irá nos resultar essa felicidade completa no que a Bíblia diz com relação à felicidade. Vamos ler e acompanhar esse texto. Eu estava escrevendo com relação a isso, ao ler as passagens bíblicas no que nós vimos até esse momento. Diz assim: Deus tem o poder sobre as nossas vidas, e Ele pode nos pedir ou fazer determinadas ações e atitudes que não seja da nossa vontade em nossas vidas. Mas fazemos e aceitamos, porque acreditamos que é boa, perfeita e agradável vontade dele às nossas vidas. Isso está lá em Romanos 12, versículo 2. Sendo assim, esse temor a Deus nos leva a obedecer, e vimos que em diversos textos esse temor nos concede uma vida próspera e abençoada. Devemos entender que a nossa vida e a fé e essa conduta cristã muito bem definida e sendo equilibradas em Cristo Jesus, o resultado é a felicidade completa. Amém? Essa foi a nossa aula com relação a esse tema. Deus abençoe a todos vocês. Espero que essa mensagem, esses textos possam ter caído no coração de cada um, para que possamos a cada dia saber e reconhecer que Ele é o nosso Deus e que essa felicidade ela está apenas em Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Amém? Até a próxima. Ao sentir o mundo a meu redor, nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna
vou gozar. Eu posso ver que você não é feliz. Eu vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar.